Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário que você está ouvindo o nosso podcast, mas fica aqui a saudação desse que está falando, que é o Caco Grandino. E de novo na presença da minha parceiraça, Bru Aleman. Tudo bem, Bru? Tudo bem, e você, Caco? Também, passei uma semaninha aqui depois do primeiro resumo, passei refletindo sobre várias coisas na vida, sabia? Pensando num projeto longo prazo. Pô, a gente falou da história do dinheiro, aí do começo do dinheiro digital, a entrada da criptoeconomia. Eu adoro esse tipo de conversa, né? Eu adoro história, eu adoro, sei lá, eu fico, desculpa a palavra, mas brisando. Eu também fico brisando. Inclusive, a Lúnia tem reclamado, né? E eu não consigo mais, até serviço de streaming, né? Que você vai lá no Netflix, na Amazon pra ver uma série. Eu fico vendo curso em várias plataformas de educação online, estudando sobre economia, estudando sobre geopolítica, estudando sobre... E aí, esse último resumão, cara, eu passei a semana inteira estudando mais ainda sobre criptoeconomia, que é nosso assunto. Sabe o que eu tô fazendo? Porque eu gosto muito disso, meu marido também reclamava. Então, por exemplo, alguma coisa que eu gosto muito, a Segunda Guerra. Meu filho tava fissurado na Segunda Guerra e tudo mais. Então, eu tenho quase todos os streamings, porque eu não pago mais aquela TV paga, né? Então, eu tenho quase todos, a gente fez uma troca lá. Super prático, né? E eu comecei a pesquisar todos os filmes da Segunda Guerra que tinham todos os streamings. E daí, meio que dividir como que a gente poderia assistir, assim, pra pegar as várias partes, visões. várias Você vê que são visões várias da história. narrativas diferentes, né? Todo mundo amou. Então, assim, é uma coisa que eu gosto, porque eu tinha estudado, assim, eu gosto muito de estudar, li vários livros voltados pra Segunda Guerra. E eles gostaram também. Então, eu tô juntando o que eu quero estudar com fazer parte, tá no dia a dia também do meu marido e do meu filho. Né? Exato. A gente consegue agregar as coisas. Que a internet não faz, né? Exato. E aí, fazendo um resumão pra galera que tá chegando agora de paraquedas aqui, é o seguinte... Esse aqui é o último episódio da primeira temporada do Cryptomix, nosso episódio número 24. E os dois últimos episódios, ou seja, o anterior, né, da terça-feira passada, que foi o 23, já foi metade desse resumão dessa temporada. Exato. E agora, nesse último pod dessa temporada, a gente vai fazer aí um resumo do, mais ou menos, do 12º episódio até o 22º, que a gente entrou mais sobre criptoeconomia de fato, tá? Isso. E aí, obviamente, que a gente tem que dar aquele aviso geral, né, Bru? Pra galera ficar ligada aí. Exato. Então, eventualmente, principalmente nesse daqui, nós vamos aprofundar ali em todos os conceitos de criptomoeda. Provavelmente nós vamos falar de capitalização, tamanho de mercado. Nós vamos exemplificar com algumas criptomoedas, explicar processos, enfim, várias coisinhas, talvez até trazer alguns números financeiros. O que eu quero? Que vocês utilizem isso como uma base de conhecimento extremamente educacional e que você não deixe de fazer a sua própria pesquisa. Todo investimento possui risco e você precisa identificar o quanto que você pode colocar desse determinado risco na sua carteira de investimento e se autorresponsabilizar pelas decisões financeiras e de investimento que você toma. Olha, nossa, ficou muito chique. Agora eu tô... parece uma jornalista. Essa copy tá redondíssima, Bru. E não tem escrito, né? Exatamente. E lembrando que todo mundo que quiser aprender mais sobre criptoeconomia, então já pega aí no seu celular, ou no seu tablet, no seu computador e digita binance.academy.com/pt, que lá você vai ter mais de 280 artigos do básico ao avançado sobre criptoeconomia. Então, a gente aqui dá o símbolo que a gente até deu exemplo no último pod, né? Naquela mobilete que precisava dar o tranco pra pegar. Exato. E depois que pegava, acelerava. A gente é o tranquinho e aí, você pegou velocidade aí, vai lá no Binance Academy e pesquisa tudo que você quer conhecer sobre criptoeconomia. Com certeza você vai evoluir bastante. Então, bora entrar no assunto? Bora lá, porque hoje eu vou te colocar na parede. Ai. Meu Deus do céu. Mas vamos pode começar, Bruno. Vamos nessa. Vamos lá. Como que tá o mercado atual de criptomoeda? Só pra gente começar aqui falando. Um panorama geral. Eu quero um panorama. Beleza. Galera, tem gente que não tem noção ainda do tamanho do mercado cripto, né? Que já é um mercado muito grande, mas ele ainda vai crescer muito mais. Tem um potencial de adoção gigantesco. Então, falando em números atuais, tá? A gente tem uma capitalização total no mercado cripto de 1 trilhão 170 bilhões de dólares, que dá mais ou menos aí 5 trilhões e meio de reais, né? É um mercado pequenininho, né, já. Enfim, e nesse ano tem tido uma movimentação diária, uma média, né, que a gente pode falar entre 26 bilhões, estou falando desde 1º de janeiro de 2023 até o dia de hoje, que é... Que dia que é hoje? Então eu tô perdido. Vamos lá.
Hoje é 26. Então a gente tá gravando esse episódio no dia 26. Então... eu também não sei, você viu que eu fiquei quieta, né? Eu falei assim, tipo, sei lá que dia que é hoje. Então, assim, entre o dia de 1º de janeiro e o dia 26 de julho, que é o dia que a gente tá gravando esse episódio, a gente tem aí uma movimentação entre 26 bilhões e 60 bilhões de dólares diariamente no mercado cripto. Caraca. Então, o dia com a menor movimentação, 26 bilhões de dólares. O dia com a maior movimentação, 60. Ou seja, é um mercado que tá ficando cada vez mais relevante, né? Exatamente. Só para vocês entenderem qual que é o tamanho do mercado e como que ele tá crescendo, empresas grandes, né? Acho que foi a Apple. Qual que foi que atingiu 1 trilhão? Foi a Apple, não foi? Atualmente, eu acho que a Apple já tinha 1 trilhão, né? Não, teve uma delas, enfim, um dessas big aí. Mas elas passaram para esse valor de mercado de acima de 1 trilhão depois de anos e anos. Acho que foi a Nvidia que ultrapassou essa marca agora, se não me falha a memória. Posso estar falando, mas eu vou pesquisar mas também. Alguma coisa assim. Mas assim, essas empresas, para elas chegarem nesse total de capitalização, foram muitos anos. Então, caraca. É muita coisa. E a criptomoeda é um mercado relativamente novo. Então, é um número muito gigante. 2009, né, é muito maior do que várias economias, gente. Várias economias de países. Com certeza. Bom, vamos lá. Como que a gente compra? Onde que é possível a gente comprar criptomoeda, então? Porque aqui já vamos para a praticidade das pessoas. Já vamos pro lado prático, né? Exato. Eu vou dar 5 exemplos, tá? Tá. Bru? Então, a gente tem as corretoras centralizadas, que a gente cita como exemplo a Binance, né? Que é basicamente uma corretora de criptomoedas. Então você vai lá, cria sua conta direitinho, faz o KYC, né, que é a validação dos seus dados pessoais, e aí você consegue transferir um dinheiro fiduciário, né? Hoje em dia, por exemplo, a Binance você consegue mandar um Pix, que é super rápido e prático. Essa corretora centralizada é a Exchange? É Exchange, exatamente. Tá, e que a gente, obviamente, coloca a Binance como exemplo, que é a nossa patrocinadora. Exato. E atualmente, disparada, a maior corretora de criptomoedas do mundo. Tá. E, assim, com toda certeza, uma das mais seguras. Então, a gente sempre cita como exemplo. Então, você tem as corretoras centralizadas, as exchanges, que a gente cita como exemplo a Binance, e você consegue depositar o seu dinheiro lá através de um Pix e comprar a cripto que você quiser, a cripto que tiver disponível ali para negociação dentro da corretora. Aí a gente tem as corretoras descentralizadas, que pela sigla, você vai ver muito assim no futuro, a sigla DEX, que é DEX, que em inglês significa Decentralized Exchange, ou seja, uma corretora descentralizada. O que é uma corretora descentralizada? Ela é basicamente um aplicativo, né, que foi desenvolvido de forma descentralizada também na Web3, em que você tendo uma carteira de criptomoedas, você consegue logar, ou seja, fazer o login dentro dessa plataforma e transacionar ali de forma anônima e sem necessariamente você precisar fazer uma validação de dados como você precisa fazer na Binance para comprar uma criptomoeda, por exemplo. Então, tem essa diferença. Quando você vai para a corretora centralizada, você tem que fazer ali o processo de verificação, né, sua identidade e tudo mais. Você deposita dinheiro e você consegue comprar a sua criptomoeda lá. A descentralizada, você já precisa ter cripto e uma wallet para você conseguir participar. Então você tem lá uma wallet instalada no seu navegador, né, e que você tem lá, sei lá, $500, você consegue com essa wallet no seu navegador entrar numa corretora descentralizada como a PancakeSwap, por exemplo, que é da BNB Chain, né, ou uma Uniswap, que é da rede Ethereum. Você consegue lá conectar a sua carteira e transacionar sem precisar validar seus dados, mas manter a sua parte anônima e fazer a troca que você precisa. Entendi. Aí, seguindo, a gente tem as corretoras P2P, que é o peer-to-peer, né? Falando na sigla do inglês, que é pessoa para pessoa, em que basicamente são trocas feitas entre pessoas. Então, por exemplo, a Bru pode ser considerada um peer, eu sou considerado outro peer. Eu deposito uma determinada quantia para a Bruna em dinheiro fiduciário na conta dela, e também tem a relação de confiança, né? Porque você está negociando diretamente com outra pessoa ou com outra parte. Então, eu deposito, né, uma determinada quantia para a Bruna, e aí ela me tem a promessa de depositar de volta uma determinada quantia da cripto que eu quero comprar. Então vamos supor que hoje o Bitcoin está na casa de 145 mil e a Bru tem um Bitcoin. Eu falo, Bru, quero comprar o seu Bitcoin. Fala, tá bom, então você deposita na minha conta o equivalente, 145 mil reais, que eu vou te depositar um Bitcoin na sua wallet. Então, existe essa relação de confiança. Bruna confirmou que recebeu. De muita confiança. E aí, ela vai transferir para mim. Inclusive, a Binance também tem dentro do aplicativo o mercado P2P. E ela também ajuda nessa articulação, né, entre as partes. Então, se você quer fazer um P2P, eu recomendo que você faça isso dentro da Binance, que é mais seguro. Muito mais seguro, com certeza. Com
Com certeza. Aí a gente vai para ATMs de criptomoedas, que é o ATMs, né? Falando mais daquele jeito gringalizer de ser, que são os caixas eletrônicos. Perfeito. Que já existem em vários lugares do mundo, então você vai lá, deposita, põe o seu cartão de crédito e você consegue comprar criptos ali de forma super rápida. E eu espero que tenha muito em breve aqui no Brasil também, inclusive. E aí a gente tem uma outra coisa que aí já é mais para institucional, né? Que a gente fala de mercado OTC, que a sigla em inglês significa Over the Counter. E aí é para grandes volumes de negociação, como se fosse uma mesa de negociação cripto. E as corretoras centralizadas, inclusive, têm ali os departamentos para fazer esse tipo de transação com volumes mais altos. Caramba, quanta informação. Você viu, Bru? Você tá praticamente a enciclopédia das criptomoedas. Nossa, né? Tem muita coisa para aprender, Bru. Que Bom, eu vou indo pra profunda, ainda bem que eu tenho você aqui, que você vem me puxar de volta pra cima da água. Falar, calma. Segura a emoção, segura a emoção. Segura a emoção. Caco, agora nós temos um podcast onde nós já falamos sobre isso, tá? Com todas as informações, mas eu quero só retomar os principais pontos das principais criptomoedas que estão em uso hoje e as características delas. Beleza, Bru, vamos nessa. Vou começar pela primeira, eu posso te falar o nome delas ou começo da quarta? Não, pode começar da quarta, vamos de baixo pra cima, melhor. Tá bom, então vamos lá. Em quarto lugar, XRP. XRP, galera. Então, a XRP é uma criptomoeda nativa da Ripple, que é um sistema de pagamento de criptomoedas que foi criada pela Ripple Labs, ou seja, ela é um ativo digital construído para pagamentos globais. Ela seria mais ou menos uma concorrente do Swift, vamos dizer assim. Atualmente, né, cada XRP custa em torno de 69 centavos de dólar, lembrando que hoje é dia 26 de julho, né, essa cotação atual. Ela tem uma capitalização de mercado total de 36,8 bilhões de dólares e cerca de 52 bilhões de XRPs em circulação, que é o total de 53% do total, né, da emissão que ela vai ter. Então, praticamente metade do que vai existir de XRP no mundo já está em circulação também. Tá bom. Isso é importante falar, viu, Bruno? Sempre que você for investir num projeto cripto, né? Você saber qual é a liquidez da criptomoeda que você está investindo. Tem algumas que têm a liquidez elástica, algumas que são determinadas, como o Bitcoin, que acabou em 21 milhões, não emite mais. Então, eu sou sempre do investidor que eu gosto de coisas escassas. Então eu invisto muito mais em Bitcoin do que em qualquer outra cripto. É porque o escasso, na verdade, você lá na frente ele é muito mais valorizado, né? Tem efeito deflacionário, tudo que é infinito, não tem tanto valor. Porque todo mundo vai poder ter um dia, vamos dizer. Como se fosse um choque. Por isso que a gente fala de inflação, quando você fala, por exemplo, de emissão do Banco Central ilimitada de dinheiro. Não teria valor o dinheiro. Aí chega uma hora que tem tanto dinheiro no mercado que para as pessoas falta produto. Exato. Então, para que você consiga equilibrar a balança entre oferta e demanda, você precisa subir o valor do produto para conseguir compensar esse choque monetário, excesso de liquidez. Ai, gente, adora economia, né? A gente vai se aprofundando. Adoro. Vamos lá, vamos focar. Terceiro. Número 3. Tether? Tether, o SDT. Eu sempre tenho medo de falar o nome das criptomoedas. Vai estar certinho. Ó, a Tether, hoje, ela é a maior stablecoin do mundo. E aí, recapitulando, o que é uma stablecoin? Ela é um criptoativo que ela é lastreado, né, em uma commodity ou uma moeda fiduciária. Então, você pode ter um criptoativo lastreado no ouro, ou lastreado na prata, no petróleo. Então, ela representa esse mesmo valor. Então, se o preço do ouro oscila para cima, essa criptomoeda que está lastreada no ouro também oscila para cima na mesma proporção. E o dólar também tem a sua moeda, né, atrelada a algumas stablecoins, e a maior delas é a Tether, que a gente chama de USDT, né, o ticker dela. Ela vale $1, ou seja, você comprou uma USDT, ela vale exatamente $1. Ela tem uma capitalização atual de mercado de 83 bilhões de dólares em circulação. Então você tem aí quase 100 bilhões de dólares já em circulação. Só tô falando da Tether, tá? Tem outras stablecoins também. Já circulando dentro do mercado cripto. Inclusive, que é super importante, porque ela funciona também como uma trava de volatilidade. Então, vou dar um exemplo. Tem hora que eu tô praticamente 90% exposto, isso falando da minha carteira cripto, em Bitcoin. Só que tem determinados momentos que a volatilidade está muito alta e eu não quero ficar nessa volatilidade. Eu vendo parte dos meus Bitcoins para USDT, para dólar. Por quê? Porque tem um preço mais estável. E aí eu consigo controlar a volatilidade na minha carteira. Entendi. Então ela funciona também como esse mecanismo, né, de equilíbrio. Entendi. Exatamente. Super bacana.
Segundo lugar, Ethereum. Ethereum, nosso Gosto grande dessa. computador descentralizado. E aí, fazendo um resumão sobre Ethereum. O preço atual do Ethereum, cada Ether, né, vale $1.851, tem um total de capitalização de 222 bilhões de dólares e o total circulante de 120 milhões de Ethers já em circulação, né? E aí, falando um pouquinho mais, o Ethereum foi precursor do conceito de plataforma de blockchain de smart contracts, né? Ou seja, os contratos inteligentes, em que você tem uma blockchain, você consegue programar aplicativos descentralizados, usar a força computacional dessa blockchain, ou seja, né, dos computadores que estão ali conectados, para executar tarefas assim que determinadas condições são atingidas. Isso é um contrato. A gente deu o exemplo da máquina de refrigerante, lembra? É verdade, Que chega lá, como é que você consegue tirar um refrigerante da máquina? Você tem que ter uma ação, tem que acontecer. E a condição, o contrato para que isso aconteça é que você, como uma parte do contrato, coloque seu cartão de crédito ali, né? Pague a sua bebida, e aí a outra parte, que é a máquina, validando que isso realmente aconteceu, te entrega o seu refrigerante. E essa semana saiu uma notícia, né? O Real Digital, ele vai utilizar a blockchain de Ethereum. Cara, eu acho isso excelente, porque hoje, na minha opinião, tem uma gama enorme de blockchains, mas com certeza a Ethereum é que tá mais à frente. Tem algumas questões ali com relação à escalabilidade, ao custo. Mas eu acho que vai ajustando. Vai ajustando, mas ela é uma blockchain muito segura, Bru. Perfeito. Muito segura. E eu acho que hoje, se você tem um trilema, né? Que é segurança, escalabilidade e descentralização. São 3 pontos que inclusive formam esse trilema. Foi, inclusive, falado pelo próprio Vitalik Buterin. Se não me engano, foi ele a primeira pessoa que falou isso. É impossível você ter essas 3 qualidades numa blockchain ao mesmo tempo. Então, se você pode optar por uma, eu prefiro ter uma blockchain que tenha um custo um pouco maior, que seja um pouco mais lenta, mas que ela continue descentralizada e segura. Infraudável. Né? Prefiro pagar um pouquinho mais para ter mais segurança. Galera, bem resumido. Não se pode ter tudo na vida. Escolhas devem ser feitas. Exato. Em primeiro... Nosso grande ouro digital. É lógico, né? Não precisa... Bitcoin. Bitcoin, a moedinha da praia. Então, ó, hoje a cotação é de $29.170 e na minha opinião, olhando pro longo prazo, eu acho que o Bitcoin tá muito barato hoje. Então, o que a gente sempre fala da compra recorrente, de você olhar no longo prazo, eu tô comprando fracionadamente ali pra juntar o meu cofrinho de Bitcoin no futuro. Então, hoje o Bitcoin tem uma capitalização, acredite se quiser, Bru, 567 bilhões de dólares em Bitcoin. Nossa, já estão Bitcoin. no mercado. Muito Bitcoin. E a gente tem aí, a conta exata até, sei lá, 10 horas da manhã quando eu peguei esse dado, tá? Dia 26. Já tem em circulação 19.439.587 bitcoins, que representam 93% da oferta total de 21 milhões. Ou seja, a gente tem mais 117 anos até o último bitcoin ser minerado para ter 7% de emissão de Bitcoin. Ou seja, 93% já foram minerados. Tem mais 7% que vão ser minerados durante 110, 115 anos. Gente, é um ativo que é escasso. Então, por isso que eu acredito muito na valorização do longo prazo. Então, a gente passou pelos 4 principais projetos de criptomoeda. Ainda bem. Vamos lá. Bom, todo mundo já conhece. Lógico, se você quiser se aprofundar, acho que nós falamos os 7 principais e mais algumas outras em um dos podcasts. Hoje os 4 principais, mas tem um podcast que nós falamos muito mais. Muitos outros. Não se esqueça de voltar umas casinhas e se aprofundar no conteúdo que nós gravamos com muito carinho pra vocês. Caco, agora as criptomoedas elas já estão sendo usadas no dia a dia, né? Então, em alguns lugares, por exemplo, já está substituindo o dinheiro por conta, igual você comentou, da questão inflacionária, né? Então, países onde tem uma política econômica fraca, onde tem um problema de inflação muito grande, como, por exemplo, em El Salvador, como na Argentina, isso daí já está sendo estudado por conta do problema da inflação da moeda. El Salvador, na verdade, utilizou ali. Eu sei que uma cidade suíça também queria utilizar Lugano como a moeda oficial. Então, assim, aí a gente tem por um lado econômico. Agora, e no lado mais prático, quais são os casos de uso de criptomoeda no dia a dia que você já conseguiu ver que o dinheiro pode ser facilmente substituído ou já foi, enfim? Você pode fazer compras online. Então, hoje em dia tem vários sites que aceitam pagamentos em Bitcoin. Você tem vários jogos também que estão sendo desenvolvidos em cima da Web3.
e que você precisa de criptomoedas para poder jogar, para poder comprar suas skins, para poder participar desse universo. Você tem, por exemplo, as NFTs que também estão ligadas à blockchain, porque elas são cunhadas e também registradas na blockchain, que a gente chama de non-fungible tokens, ou seja, tokens não fungíveis. É basicamente como um registro na blockchain da propriedade, ou seja, de um serviço ou algo físico. Então, já tem gente do mercado imobiliário criando NFTs para representar ativos como imóveis, por exemplo. Cristiano Ronaldo. Gente. Cristiano Ronaldo também, NFTs que são colecionáveis. Eu sou fã, né? Se você escutou o podcast, você sabe que eu falo toda hora do Cristiano Ronaldo. Inclusive tem NFTs que dão acesso, por exemplo, o detentor de uma NFT tem acesso a serviços exclusivos, por exemplo. Então, tem uma série de funcionalidades. Clube, né? De clube, exatamente. Exato, e também, em futebol. na minha opinião, pode funcionar como uma reserva de valor, que é exatamente esse ponto que você falou. E aí, a gente falando com relação à reserva de valor. Hoje, eu como investidor cripto, entre todas as funcionalidades que a gente pode ficar aqui citando, assim, inúmeras, né? Mas você consegue pagar as coisas, você consegue participar de comunidade, você consegue jogar, você consegue ter uma NFT que representa um determinado ativo, uma posse. Mas eu, Conrado, como investidor, eu enxergo o Bitcoin para longo prazo, tá, Bruto? Tô falando de 5, 10, 20 anos para frente, como uma reserva de valor para mim. Ah, mas Conrado, o Bitcoin é muito volátil, você não pode considerar uma coisa volátil como reserva de valor, porque você vai ter desvalorização. Eu falo que perde quem vende. Se o ativo ele tem uma desvalorização, ele está descontado, mas ele continua na sua posse. Então eu não realizo um prejuízo. Eu vou comprando no longo prazo, porque essas pequenas quedas, esses primeiros aumentos, quando você olha na régua, no big picture, lá na frente, você traça uma linha que ele continua numa tendência de alta. Então eu acredito na valorização. Então eu enxergo o Bitcoin, que é a minha grande parte da minha carteira está em Bitcoin hoje em dia, muito mais focado em Bitcoin e Ethereum e 5, 6% em outras criptos. Mas aí falando do controle inflacionário que a gente acabou de falar, né, que eu acho que é importante as pessoas saberem disso. Diversificação de investimento sempre é importante na carteira de qualquer investidor, seja o iniciante, seja o avançado. E mesmo que você não acredite ainda, né, veementemente, olhe com carinho para esse mercado, ele pode fazer parte do seu portfólio, dado, né, o seu perfil de investidor. Mas, por exemplo, a gente vai falar do Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador. Ele tornou o Bitcoin uma moeda de curso legal, assim como o dólar. Lá. E o que aconteceu com a economia de El Salvador? Principalmente por conta do turismo. Melhorou. Por quê? Porque as pessoas estão indo para El Salvador para poder passear, para poder curtir, né, o país, usando simplesmente Bitcoin. E isso, para quem é amante de criptoeconomia, é muito legal. Eu tenho desejo de ir para El Salvador e, assim, sem um cartão de crédito. Eu quero ir só com um Bitcoin. Então você vê que um presidente de uma nação que estava com uma moeda extremamente desvalorizada toma uma atitude e começa a recuperar parte dessa economia. E aí a gente tem um outro caso também, que é dos nossos irmãos aqui da Argentina, né? Que a gente falou, acho que no último pod. Cara, infelizmente, né, a gente não gosta de ver isso acontecer em lugar nenhum do mundo, mas a inflação na Argentina ultrapassou os 3 dígitos. Agora, se não me engano, foi em maio, bateu ali 108%. Inclusive, o próprio presidente Alberto Fernandes, né, que é o atual presidente da Argentina, ele deu uma declaração falando que ele acredita que o Bitcoin pode ser usado justamente para proteger o poder de compra do cidadão argentino, né, dada a tamanha desvalorização do peso argentino. Então, bate um pouco com o que eu tô falando com relação à reserva de valor. Os governos já estão enxergando, alguns governos enxergando isso de forma diferente. E a inflação nada mais é do que a perda de confiança naquela moeda. Exatamente. Então vamos lá. E daí o Bitcoin sendo descentralizado, você não tem esse tipo de problema, né? Sim. Caco, agora a gente vamos listar aqui de uma forma bem sucinta os benefícios e os riscos. Eu não gosto de falar risco, mas assim, todo produto tem um determinado risco. Todo tipo de A gente investimento. precisa enxergar também. Eu sempre falo, todo investimento você precisa saber como ganha e como perde dinheiro. Sim. Então, falando nisso, a gente já sabe que investir oferece alta rentabilidade, serve como meio... você mesmo comentou sobre diversificação de portfólio, então é muito importante. Custodia, você está custodiando o seu próprio dinheiro. Além disso, você pode participar de inovações financeiras, como o DEF e NFTs. Vamos falar de uma a uma? Posso soltar aqui para você e você traz cada uma dessas que eu trouxe? Pode, eu vou trazendo. Ou você traz todas? Então vamos lá. Vou fazer um resumão. Puxa aí pra gente pelo menos os benefícios, depois a gente vai ali pros riscos. Pros riscos, tá? Eu acredito num alto potencial de valorização, né? Tá. Como a gente falou, fez aquela comparação com o mercado de papéis, né? O mercado cripto tem uma volatilidade e essa volatilidade é também
por conta da economia global, como ela está funcionando. Então, se você tem, por exemplo, uma diminuição na taxa de juros dos Estados Unidos, você vê o mercado acionário, a Nasdaq, a S&P 500 crescendo, as empresas tendo maior liquidez, né, os papéis, isso acontece também no mercado cripto. Lembrando que a criptoeconomia, ela também é voltada para projetos e empresas e pessoas brilhantes. Então, você pode investir em determinado projeto. Por exemplo, eu tenho investimentos em uma empresa que chama Singularity, que hoje é a principal empresa de inteligência artificial. E eu invisto no projeto deles. Porque eu sei que o Ben Gordson, que é a pessoa por trás, Ben Goertzel, né, que é um alemão por trás dessa empresa, ele é considerado o pai da inteligência artificial, e eu acredito nas propostas deles. Então é uma empresa que eu olho com bastante carinho. Então eu acredito na valorização dela no longo prazo, assim como eu acredito numa grande empresa como uma Microsoft, uma Apple no longo prazo. Então, você tem esse potencial de valorização. Diversificação de portfólio. A gente acabou de falar sobre isso. Exato. Diversificar portfólio pode aumentar a possibilidade de você ter ganhos e minimizar riscos. Isso eu estou falando para o investidor do iniciante até o avançado. Então, Todo mundo. se você fica muito fixo numa modalidade de investimento, você está aumentando o seu risco. Também. Com certeza. Eu falo, eu só invisto em fundos imobiliários. Beleza, aí você tem um problema no setor imobiliário brasileiro. Pronto, ou uma taxação do governo maior. Acabou seu dinheiro. Então, você vai lá para fundo, aí você vai para debênture, aí você vai para renda fixa, tesouro, papéis, você vai diversificando. Exato. A mesma coisa acontece com o mercado cripto. Ela pode ser parte do seu portfólio também. Acesso a novas tecnologias. A gente falou há pouco, mas para que pode servir uma criptomoeda? Tem criptomoedas que te dão acesso a novos serviços dentro da Web3. Né? A Web3 é um ambiente de desenvolvimento de aplicações descentralizadas, ou seja, você não precisa necessariamente entrar num Google, no Microsoft, na Apple para poder ter acesso a um determinado aplicativo. Hoje você consegue fazer isso de forma descentralizada através da blockchain. E são novas tecnologias que estão surgindo, como, por exemplo, finanças descentralizadas. Só que para você fazer uma troca dentro de uma DEX, de uma corretora descentralizada, você precisa ter uma wallet e você vai pagar uma taxinha ali para cada transação. Então você precisa daquela cripto para conseguir participar daquela corretora descentralizada. Então, e aí, por último, acesso global. Né? O mercado cripto, eu consigo, por exemplo, a Bruna tá lá na Alemanha, que eu sei que ela já morou lá há uns anos. E aí, ela fala, como? Eu tô vendendo o meu carro aí no Brasil, né? Você quer comprar o meu carro? Eu falo, quero. Vamos fazer tudo dentro da criptoeconomia? Você me transfere em Bitcoin? Eu falo, transfiro. Então, eu vou lá, o carro da Bru tá aqui, eu transfiro meu Bitcoin pra wallet e ela tá lá na Alemanha, e a gente não vai precisar, por exemplo, fazer uma transação internacional através de um banco ou do Swift. Eu consigo fazer isso na rede blockchain diretamente entre eu e a Bruna. Então, era igual eu explicando pro meu filho, né? Que ele quer comprar um negócio. Eu falei, filho, espera eu receber o dinheiro, porque eu quero pagar à vista. Eu não quero pagar no cartão, porque eu tô tentando diminuir o cartão e tudo mais. Ele, quando você recebe? Eu falei, filho, eu mando a minha invoice pros Estados Unidos no dia 1, todo dia 1. E eu recebo entre o dia 10 e dia 15 ali. Nossa, você não recebe no mesmo dia? Eu falei, não, filho, que daí vai pro sistema invoice, e daí eles me avisam depois por e-mail, tem que ser computado, entra ali na tesouraria, e daí eles mandam o dinheiro, daí cai numa intermediária que me avisa que eu fecho o preço do dólar, e daí, dependendo se eu fechar pro dia seguinte, que a cotação vai ser melhor, daí cai na minha conta. Então, Nossa senhora. Filho, entre o dia 10 e o dia 15, tá bom? Não me cobra antes do dia 15. Caraca. E, Bru, também é importante falar que do acesso global, a gente tá falando que tem muita gente desbancarizada, né? Principalmente na África. Então, o mercado cripto também traz a possibilidade dessas pessoas participarem da economia através da blockchain. Tá? É super importante. Inclusive a Binance tem, né, projetos super interessantes voltados, né, para essa filantropia, né? Inclusive vale a galera pesquisar entrando no Binance Charity, que são todas as iniciativas filantrópicas da Binance. A gente até fez um episódio especial sobre isso, recomendo que a galera volte a algumas casas para ouvir esse episódio. A gente acabou de falar de facilidade de transação, então a Bruna tá lá na Alemanha, a gente tá transacionando, eu mando dinheiro direto para ela, anonimato e privacidade, ou seja, como a gente falou, a blockchain ela é pública, ou seja, você consegue ver tudo o que acontece nela. São os códigos. Mas são os códigos, você não sabe exatamente de quem que é aquele código daquela wallet. É o público privado. É o público privado, exatamente. Então, você andando sem filtro do Instagram na rua. Exatamente. Entendeu? Que ninguém te reconhece. Exato. E aí a gente tem a descentralização e o controle do próprio dinheiro. Então,
Então, o mercado cripto não depende de um intermediário de confiança. Você consegue fazer essa relação direta com outra pessoa. E você é o seu próprio banco, né? Se você compra, por exemplo, na Binance, como a gente tem citado, eu quero comprar na Binance, mas eu quero custodiar. Porque enquanto você deixa as suas criptos dentro da Binance, a Binance naturalmente é a custodiante. Então ela tem as wallets, as proteções e tudo mais. Mas fala, não, eu quero cuidar das minhas criptos. Aí você vai lá, né, baixa uma wallet de confiança sua, instala ela, guarda a sua seed phrase, a sua chave privada, e aí você transfere da Binance para essa carteira e lá vai ficar. Então só você tem acesso a isso. E esses são os riscos, né? Eu puxaria que esse é o risco. Você ter a responsabilidade de manter a sua chave privada e essa seed phrase protegida, né? Não porque, tem gerente do banco para reclamar. Exatamente. Então, assim, se tem um risco aqui, e o risco é você. Exato. E tanto o risco, sua organização. Exato. E tanto a sua organização com relação à segurança, quanto com o teu portfólio. Exatamente. Porque a gente já falou, o mercado cripto, ele é volátil. Ele é volátil. Então, ele tá no amadurecimento, né? Exato. Então, assim, você vai investir no mercado cripto aquele dinheiro que você não vai precisar amanhã. Né? Pense no longo prazo. Então, o risco também é você com seu apetite ao risco. Entendeu? Exatamente. É isso, Bru. Caco, agora uma questão de segurança, né? Como que essa segurança é tratada na utilização das criptomoedas, né? Existem melhores práticas para a gente conseguir proteger o nosso investimento em cripto? Sim. Enfim, só para dar aquele corpo, aquela robustez de confiança pro pessoal. Certeza. Assim como qualquer modalidade de investimento, né? E qualquer aplicação que você vai utilizar no seu celular, no seu dia a dia, você precisa tomar suas medidas de segurança. Até com e-mail você tem que tomar cuidado. Com certeza. Né? De alterar a sua senha, de fazer a verificação em 2 etapas. Não abre o boleto que te mandaram do Banco do Brasil que você não tem conta. Mensagem de texto que chega no celular com link que você não clica. Então negocie já, protesto no seu nome, vão passar na sua casa, gente, é tudo fraude. É tudo fraude, exatamente. Então nas criptos você também tem que tomar medidas de segurança. E aí, pra gente falar de segurança, Bru, já faço convite pra galera também entrar no binance.academy.com/pt. Lá tem 280 artigos, mais de 280 artigos do básico avançado, e tem tópicos ali pra falar sobre várias medidas de segurança que você precisa tomar. Mas falando bem assim, de maneira sucinta, se você quer ser o custodiante, a gente tem inclusive um episódio falando sobre as wallets, né? Os tipos de wallet que você tem. Então, quando você determina de ser o seu próprio custodiante, você precisa guardar direitinho a sua seed phrase, né, que é a sua chave de recuperação da sua wallet, e a sua chave privada. Com isso, você vai ter sempre acesso às suas criptos, não importa se você perdeu o seu celular, se você quebrou o seu computador, você consegue instalar novamente sua wallet e recuperar seus fundos. Então, guarde isso. Não mostre pra ninguém, obviamente, né, a sua seed phrase, a sua chave privada. Guarde isso num lugar que não seja digital também. Você tome todas as medidas para que ninguém tenha acesso a essa informação. E, obviamente, se você vai fazer a sua conta na Binance, você tem ali como optar por você ter um Face ID, por você ter uma verificação de 2 etapas, para você ter uma senha criptografada. Não faça uma senha óbvia. Tudo que a gente já faz no dia a dia, né? Exatamente. Isso daí são questões básicas de segurança no meio digital, seja em criptomoeda ou em qualquer conta que a gente tem no dia a dia, né? Exato. E também, nunca nenhum agente da Binance, por exemplo, vai entrar em contato com você te pedindo nenhum tipo de informação, mesmo. Senha, clicar em link. Então, assim, o mesmo que vale para o mercado financeiro tradicional, vale para o mercado cripto. Entendeu? Você vai receber um e-mail lá falando de uma promessa de você ganhar X bitcoins se você clicar no link, é fraude. Se alguém ligar para você, mandar mensagem falando que é da Binance ou é da rede Ethereum, também é fraude. Então tome muito cuidado e vá lá no Binance Academy que você vai ter uma baita de uma instrução de como se proteger. Perfeito. Agora, Caco, mudando, a gente falou muito sobre segurança e tudo mais. Agora vamos falar de coisas boas. Vamos falar de inovação. Futuro, inovação. Então, quais foram as principais inovações, né, que você enxergou recentemente no mercado de criptomoeda? Que você vê que tem crescido também bastante, o pessoal tem enxergado de uma maneira diferente. Sim. Eu acho que eu vou falar de 3. Inclusive a gente já falou, mas acho que pra mim são as que mais me brilham os olhos, tá? Menciona, pelo menos só pro pessoal relembrar e conectar as coisas. Exato. A gente tem o DeFi, né, que é a sigla em inglês, que significa Decentralized Finance, que entraria já nesse cerne das DEX, né, das corretoras descentralizadas. E traduzindo DeFi pra galera, Decentralized Finance significa finança descentralizada, ou seja, não tem ali uma instituição, uma Binance, por exemplo. Então, são aplicações que você consegue entrar para você poder fazer investimentos com as suas criptos, que em alguns lugares você consegue travar uma determinada quantidade de criptomoedas, você tem uma recompensa por isso, você provém liquidez
por uma bolsa, por exemplo, de troca. Então, eu tenho uma determinada quantidade de Ether e ela tá parada aqui. Eu posso ir lá numa pool, né, e colocar os meus Ethers à disposição dessa pool. A pool negocia lá com outros usuários e eu ganho uma taxinha por isso. Então isso é uma finança descentralizada. E com isso eu preciso de uma carteira, é tudo bonitinho, né? Tá. Então acho que esse é um dos que acho que ao longo dos anos vai crescer muito. Tá. Os NFTs, que teve muito daquele negócio do Bored Apes, da galera pagar uma fortuna por algumas figuras digitais e tal. Eu acredito que a tecnologia da NFT vai ser o nosso novo cartório. Tá. Porque a gente vai registrar propriedade, bens, serviços dentro da blockchain. Tem cartório querendo fazer isso mesmo. Exatamente. Então, se você detém uma NFT, né, que está registrada na blockchain, você tem direito a aquele ativo, aquele bem, aquele serviço. E é automático. Quando cai o dinheiro, já faz o registro de que a propriedade é sua. Exatamente. Então, eu quero, sei lá, eu vou transformar o meu carro numa NFT. Tô falando uma hipótese futura. Eu vou pegar, meio que tokenizei o meu carro, né? Que eu registrei ele na blockchain. Então, eu quero vender esse carro. Ele tem ali, ele é uma NFT. Aí a Bru, eu quero comprar. Então, Bru, me transfere na meu wallet, sei lá, X mil reais em USDT, que eu vou te transferir essa NFT para sua wallet. E aí a gente faz de forma direta, sem necessariamente ter um poupa-tempo, um despachante, enfim. Eu sou preguiçosa pra essas eu acredito nessas duas. E uma terceira que tem se falado muito, que é a inteligência artificial. Tá. Tem vários projetos hoje, cripto, que são voltados para inteligência artificial e de forma descentralizada. Até citei que eu invisto numa tecnologia que é capitaneada, né, pela Singularity, que é do Ben Goertzel, que é o pai da inteligência artificial. Não vou nem falar o ticker aqui para não influenciar ninguém. Que as pessoas vão sair tudo Mas comprando. É basicamente um marketplace de sistemas de inteligência artificial, em que você, como desenvolvedor, você pode ter o acesso através, obviamente, de um pagamento ali de criptomoedas, mas essa tecnologia de inteligência artificial. Então, acredito muito nisso. São 3 pontos que eu acho que são inovadores aí no mercado. Bacana. E agora, falando de previsão para o futuro? Olha, é difícil, Bru. Acho que peraí, pega a sua bolinha. Vou pegar minha bola de cristal aqui. Vamos lá. Eu falando em linhas gerais, tá? O que eu acredito pro mercado cripto? Tem muita coisa a ser desenvolvida, é um mercado muito novo. Tem inúmeros projetos maravilhosos que buscam soluções que até hoje a gente não tinha, né, na tecnologia atual. E também tem uma curva de adoção. As pessoas precisam aprender mais sobre criptoeconomia, sobre criptografia, para poder aderirem cada vez mais. E não digo só as pessoas, os governos também. Então acho que a gente está numa curva de aprendizado geral, tanto da população quanto dos governos, de entender como isso funciona. E eu acredito com todas as minhas forças que o mercado cripto, não é que ele vai ser para algumas pessoas, ele vai ser para todos. Né? Futuramente você vai ver as pessoas falando de criptoeconomia naturalmente, como a gente fala hoje de mercado financeiro tradicional. Legal. São coisas que caminham lado a lado e vão cada vez mais ficar juntas aí no futuro muito próximo. Que legal. E você, Bru? Agora eu jogo a pergunta pra você. O que eu acho? Quero a opinião de Bru Aleman, como que vai ser o futuro cripto. A previsão da criptomoeda. Olha, eu trabalhando muito no operacional do mercado financeiro, eu chutaria que em pouquíssimo tempo, essa questão da tecnologia blockchain, como a de registro, da NFT, tudo isso vai melhorar muito o nosso sistema como um todo, principalmente nessa parte cartorária. E eu falo por quê? Porque o sistema financeiro como um todo, ele precisa disso, né? Então, tudo é muito burocrático. Eu trabalho com clientes, por exemplo, que precisam apresentar documentos para a imigração americana. Então, ele tem, por exemplo, acho que 40 contratos de recebimento de commodities, soja, laranja e tudo mais. São 400 contratos. Você acredita que ele precisa, então, pedir a certidão atualizada de cada uma daquelas propriedades que produzem aquele e distribuir para aqueles 400 contratos, traduzir aqueles 400 contratos. Meu Deus. Então, assim, são mais de 9 cartórios diferentes. Cara, é complexo, é caro, é demorado. Eu espero muito, Caco. Arcaico. Eu espero muito que a tecnologia da criptomoeda, tudo que vem junto com ela, porque eu acho que não é só uma maneira de investir, é uma maneira de viver, é uma maneira transparente da gente transformar a insegurança da nossa vida, do dia a dia, das burocracias do dia a dia, dos negócios, em uma coisa muito mais fácil.
Eu também concordo, Bru. É desburocratizar, tornar de uma maneira muito mais clara, objetiva, pública, sem intermediários. É tudo muito difícil. Facilitar. É tudo muito difícil. Então eu vejo assim, eu não vejo a criptomoeda só como um modo de investimento. Eu vejo na perspectiva que a tecnologia, tudo que vem junto com ela, vai transformar muitas áreas. Se eu pegar, eu tô falando da minha, que é mercado financeiro, e não é um mercado financeiro de investimento, é um mercado financeiro por trás. Sim. Por trás disso. Imagina quantas outras coisas. Imagina quantas coisas a gente não vai melhorar. Não vai melhorar, por exemplo, ter essa criptografia, esses registros, a questão de corrupção. Entendeu? Em vários. Isso acontece no mundo inteiro. Dados invioláveis, infraudáveis. Exatamente. Então eu acho que tudo vem para simplificar. E melhorar. A simplificação. Então eu acho que eu enxergo, se eu pudesse colocar desburocratização e simplificação. Perfeito, Bru. E agora, com lágrimas nos olhinhos, eu tenho que falar que a gente chegou no final do nosso 24º episódio do CryptoMix, dessa primeira temporada. Esse foi, na verdade, esses 2 últimos pods, né, pra galera que ouviu, foi um resumão do que a gente tratou nessa primeira temporada. Eu vou falar por mim, eu amei. Essa primeira temporada. Eu ganhei um amigo. Eu também ganhei uma amiga. Aprendi muito também. Eu também. Não só de finanças tradicionais, mas o próprio CryptoMix me estimulou muito a estudar mais sobre o mercado cripto, que eu amo. Então, quero agradecer a galera da Mix, quero agradecer a galera da Binance, principalmente, que topou esse projetaço com a gente. E é isso, gente. Queria fazer o convite aí também pra galera que ainda não abriu conta na Binance. Pô, não vacila, cara. Vai lá no radiomixfm.com.br/CryptoMix. Clica ali no bannerzinho em cima, né, que abra sua conta, digita ali suas informações que a Binance pedir. E aí usa o nosso cupom CryptoMix que você vai ter 20% de desconto nas taxas de negociação. Novamente, não sabemos até quando, então corre lá. E Bru, obrigado por tudo, por essa temporada. Aprendi muito, já tô ansioso pra gente começar a segunda. Também. A gente não pode contar nem dar spoiler, mas vai ser muito legal, tenho certeza. Tem novidade, né? Eu amei, Caco, amei. Eu acho que o aprendizado é mútuo. Essa troca, ela foi essencial. E admito que no começo, quando eu falava sobre criptomoeda, eu falava assim, é louco, sai todo mundo correndo. Então, eu vejo uma realidade totalmente diferente e que ela tá mais no dia a dia do que a gente imagina. Então, obrigada por todo o conhecimento que você trouxe, a parceria, porque a gente precisa dessa parceria para transformar esse podcast aqui cada vez mais incrível. Obrigada, viu? Obrigado você, Bru. E a galera que tá ouvindo a gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente nessa primeira temporada. Mas não fiquem tristes aí que vai vir novidades muito em breve e a gente vai avisar vocês. Exatamente. Fechado? Então até a próxima temporada, galera. Até, um beijo. Beijo. CryptoMix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.